KPIs, Key Performance Indicators, indicadores-chave de performance. Nesse módulo, nós iremos não apenas ver a definição dos principais KPIs em inglês, mas nós também vamos fazer cálculos. E assim a gente vai ter um resultado muito mais aprofundado aqui do nosso curso e vocês irão aprender a calcular 6 dos principais indicadores chaves de performance ou KPIs utilizados atualmente e vão ter a definição dos termos em inglês e a gente vai fazer algumas análises um pouco mais aprofundadas. Então, vamos lá. Primeiro, o que é Current Ratio? Current Ratio, em português, é o índice de liquidez. O que significa isso? The current ratio is a liquidity ratio that measures a company's ability to pay short-term obligations. Então, o índice de liquidez, ele é um indicador de liquidez que mede a capacidade da empresa de pagar as suas dívidas de curto prazo, as suas obrigações de curto prazo. Como é que eu calculo isso? Current ratio equals current assets divided by current liabilities. Então, para calcular o current ratio, o índice de liquidez, eu pego o total do ativo circulante e divido pelo passivo circulante. Se esse número é maior que 1, significa que a empresa tem uma situação financeira um pouco mais confortável, porque a cada R$1 de dívida ou $1 de dívida, a gente tem $1 de ativo circulante que pode ser facilmente transformado em caixa para pagar aquela dívida. Então, quanto maior, melhor e, idealmente, sempre acima de 1. Vamos fazer um rápido estudo de caso. A gente vai começar com a análise dos números do Google, do Annual Reports do Google. Eu uso o termo Google porque a holding chama Alphabet, mas a maioria das pessoas conhece a empresa como Google. Eu quero ver o balanço patrimonial. Onde eu encontro isso? Item 8, Item 8, Financial Statements and Supplementary Data. Demonstrações financeiras e dados suplementares. Entrei aqui. Consolidated Balance Sheets. Tá, balanço patrimonial consolidado. A gente vai ver com muito mais detalhe amanhã. Só que, apenas para a gente fazer o nosso cálculo, esses números eles estão em milhões de dólares. Então, quando eu vejo aqui Cash and Cash Equivalents, caixa, e Marketable Securities, que são investimentos de curto prazo, e eu tenho um total aqui de 136.694, isso significa que o Google tem em caixa ou investimentos de curto prazo mais de 130 bilhões de dólares. Imagina que ele pode comprar praticamente qualquer empresa do mundo. É um valor absurdo, a gente está falando de R$1 trilhão à disposição. Basicamente isso. Mas vamos ao que interessa aqui, que é o nosso cálculo do indicador. Eu abri uma planilha aqui para a gente fazer essa conta. Tá? Current Ratio, Current Assets divided by Current Liabilities. Vamos comparar aqui 2 anos, tá? 2020 e 2021. Então, 2020, Current Assets. Eu venho aqui. Total Current Assets, 174.296. 174.296. E vamos olhar Current Liabilities agora. Eu venho aqui no grupo de Liabilities and Stockholders Equity. Então, passivo e patrimônio líquido. Total Current Liabilities, 56.834. Volto aqui. 56.834. 3,07. O que isso significa? A cada $1 de dívida, o Google tem 3 disponíveis para pagar essa dívida. Situação financeira confortabilíssima. Mas agora vamos ver 2021. Será que mudou muito? Será que aumentou? Será que caiu? Então a gente vem aqui 2021. Total Current Assets, 188.143. 188.143. A gente já vê aqui, eu já deixei a continha pronta, um aumento de 7,94%. Muito bom. Current Liabilities. 64.254.
o que me dá um current ratio de 2,93, tá? Que representa uma queda, mas é um número muito bom. Aí você pode falar, Augusto, como é que eu tenho certeza que o que você calculou está certo, tá? Ó, a gente usa o Google de novo. Então, onde está aqui Google? Current Ratio 2021. Tcharam! 2,93. Você já tem vários sites que fazem principalmente análise para investidores, tá? Então, você quer investir no Google, você procura indicadores financeiros, tem um monte de gente que calcula. Aqui eu estou ensinando você a calcular na mão, mas isso é fácil de encontrar e olha só, acertamos direitinho, nossa conta está certa aqui, a gente já tem alguém que conferiu, você pode até entrar no site, ver detalhes, tá? 2,93. Ainda é muito bom. Agora vamos escrever algumas frases de análise de variação aqui. Vou escrever com vocês. There was a slight decrease in Google's current ratio from 2020 to 2021. Então, houve a slight decrease, uma pequena queda, tá? É muito importante vocês aprenderem esses vocabulários. Slight decrease, uma pequena queda. A substantial increase, um aumento substancial. Porque esses adjetivos, eles ajudam muito a explicar os resultados. E na aula 3, eu vou passar um vocabulário específico só disso. Então, houve uma pequena queda, uma pequena redução no índice de liquidez do Google de 2020 para 2021. Agora eu apaguei aquela conta, porque vamos imaginar que você trabalha no Google e você está escrevendo os motivos dessa variação. Então a gente está tentando entender por que caiu. Eu olho aqui o meu Current Assets, ele aumentou aqui em 14 milhões e o meu Total Liability só em 8. Só que o que impacta aqui é o percentual. Enquanto aumentou meu Current Assets? Aumentou em 7,94%. E meu Current Liabilities? Você dividido por você, menos 1, 13,1%. Então, meus Total Liabilities aumentaram mais que os meus Current Assets. Então, eu vou escrever. Imagina que eu estou escrevendo a explicação. Even though our current assets increased by 8%, vou simplificar. Então, embora nosso ativo circulante tenha aumentado em 8%, our current liabilities increased by 13%. Então, nosso passivo circulante aumentou em 13%, leading to a decrease in our current ratio. Tá? Então, essa é uma explicação básica aqui. Embora nosso ativo circulante tenha aumentado em 8%, nosso passivo circulante aumentou em 13%, levando a uma redução no nosso índice de liquidez. Agora, isso é o que um profissional normal faria. O que um bom profissional faz? Ele vai querer entender os motivos desses aumentos. Então, por que o meu Current Liabilities aumentou em 13%? Para responder isso, a gente vem rapidamente aqui e vamos olhar, né? Accounts Payable aumentou um pouco, mas não muito. Accrued Compensation and Benefits aumentou aqui de 11 para 13,8. Aqui a gente já tem um bom aumento aí de quase 3 bi. Accrued Expenses and Other Current Liabilities, também um aumento de quase 3 bi. And Accrued Revenue Share, um aumento aqui de 1,5 bi. Então, os aumentos mais significantes estão nesses três grupos. O que é o Revenue Share? É o PLR, tá? Então, teve um lucro, a gente vai pagar um bônus relacionado a isso para todos os funcionários. Accrued Compensation and Benefits também está relacionado ao resultado do ano anterior, aqui eles provisionaram um valor grande. Então percebam que
é algo que a empresa vai ter que pagar, é um aumento em current liabilities, mas está relacionado a um bom resultado no ano anterior também. Então vamos escrever aqui. The main increases in current liabilities are related to accruals for compensation, benefits, and revenue share. Essa parte do resultado forte, eu especulei. O que a gente faria na realidade é olhar as notas explicativas, ou se a gente trabalhasse lá, olhar o analítico ali, ver todas as transações para tentar entender. Tá? Eu falei que o bom profissional faz o que eu estou fazendo agora, o excelente vai entrar ainda mais no detalhe. Então vamos dizer que a gente analisou e é relacionado ao pagamento de bônus extras diante do resultado muito forte no ano anterior. Então, due to strong results in 2020. Então, os maiores aumentos no passivo circulante estão relacionados à provisão para remuneração, benefícios e revenue share, o PLR, devido aos fortes resultados de 2020. E aqui a gente tem essa explicação. Vamos colocar agora a gente sob o guarda-chuva de uma analista de ações. Então, a gente está analisando o current ratio do Google. A gente pode falar algo assim. Google still presents, então o Google ainda apresenta an extremely healthy financial condition with $2.93 available. Vou escrever por extenso mesmo. Dollars available to each $1 of short-term debt. Então o Google apresenta uma condição financeira extremamente saudável com $2,93 disponíveis para cada $1 de dívida.